E aí, galera, assim, bora começar mais um vídeo ou não vamos? Bater um papo hoje de novo sobre santidade, conversar um pouco, né, sobre a vida dos santos. E olha, no vídeo de hoje, no programa de hoje, a gente vai estar falando sobre uma santa virgem e mártir, né? Ela que desde pequena já se consagrou totalmente a Deus, ou seja, se entregou, né, fez um voto com Deus de castidade, da sua castidade, justamente para amar a Deus de todo o coração, né, sem distrações, mas na sua inteireza, se eu posso dizer assim, se existe essa palavra, nem sei, mas amar a Deus de coração inteiro. E aí ela fez esse voto. E o interessante é que a partir deste voto, né, interessante que a partir deste voto com Deus, né, essa conversa que ela teve com Deus e consagrando a sua vida, né, inteiramente a Deus, a partir disso ela começou a testemunhar a sua fé. E através dessa fé convicta, dessa grande convicção, dessa fé inabalável, através do seu testemunho, né, através da sua forma de falar de Deus, ela foi um instrumento da graça de Cristo, da graça de Deus para a conversão de algumas pessoas, até mesmo de soldados, que a gente vai ver daqui a pouco. O nome dela é Santa Cecília. Ah, ia me esquecendo. Santa Cecília é a padroeira dos músicos. Mas a gente vai ver por que ela é a padroeira dos músicos. Então, senta aí no teu sofá, pega o teu chá, pega o teu refrigerante, ou seja lá o que for, a sua água, senta e vamos embora bater esse papo junto, conversar sobre Santa Cecília, conhecer um pouco, né, sobre ela. Eu me chamo Luan Paiva e este é o programa Vida dos Santos, aqui no canal Devotos de Carlo Acutis, Brasil. Santa Cecília nasceu cerca do ano de 150 lá em Roma. Ela foi filha de um senador de Roma, ou seja, ela já nasce em uma família nobre, em uma família que tem patrimônio, né, que tem dinheiro, que tem renda. Então, o que acontece? Ela cresce nessa perspectiva, só que com uma fé grande. A fé dela é tão grande que desde nova, desde pequena, ela fez o voto de castidade para poder viver de forma íntegra, ou seja, de forma inteira, o amor de Deus e o amor de Cristo, né? Que tanto arrebatava o coração dela. Esse cristianismo, né, como cristã, ela cresceu dentro de um cristianismo tão antigo, né, lá em Roma, que certamente ela herdou a fé dos discípulos de São Paulo, que levava a fé cristã para Roma, e certamente também de São Pedro, né, o primeiro papa. Cecília, ela herdou a fé de santos homens, de homens santos. Porque naquele período a gente consegue perceber que havia muitos mártires, né? Muitos mártires. E o que acontece? Ela cresce dentro desse cristianismo, dentro dessa formação cristã dos mártires, né? Os heróis de nossa fé. Ela foi uma cristã em um tempo que a igreja estava sendo muito perseguida, em um tempo que a igreja que não podia ser cristã. Então a igreja ela sofria bastante perseguição. E apesar de tudo, ela era minoritária, era pequena, só que cheia de profundidade na fé, cheia de esperança e cheia de coragem, né, a igreja. No transcorrer, né, o decorrer da vida de Cecília, ela, quando jovem, foi prometida em casamento a um homem chamado Valeriano. E no dia do casamento, ela bem triste, né? Chegou para Valeriano e contou toda aquela história do voto de castidade. E Valeriano, detalhe, Valeriano era pagão, ou seja, não ligava para a fé, não tinha fé. Ele era pagão, né? E ela bem triste porque ia se casar e o voto que ela fez com Deus, como ia ficar, né? E aí ela contou bem triste a história para ele. Com palavras fortes, assim, com palavras que você via a convicção de fé.
a convicção verdadeira que ela tinha de fé, né? Por exemplo, quando uma pessoa chega para evangelizar a gente e a gente percebe o modo que ela fala, as expressões, alguém que realmente conheceu Cristo, né? Alguém que realmente tocou nas chagas de Deus. Então, tocou nas chagas de Cristo. Então, assim, ela, através dessas palavras fortes, desse testemunho que ela dava, de tanta uma fé inabalável que ela tinha, do amor de Deus que era tão grande para com ela e também com ele, Valeriano, que era pagão, se converteu e aceitou, né, e entendeu o que Cecília tinha feito, a promessa, não a promessa, mas o voto que Cecília tinha feito para com Deus, e ele respeitou. E aí a gente já percebe aquilo que eu falei no início do vídeo. Através de um testemunho, do modo de falar, de uma fé inabalável de Cecília, ela foi instrumento da graça de Deus para a conversão das pessoas. Conversão desse Valeriano. Né? Valeriano, que como eu falei, era um pagão. E no mesmo dia, se eu não me engano, no mesmo dia, ele já recebia o batismo. E olha só, o impacto que ele teve foi tão grande, que ele testemunhou tudo isso para o seu irmão chamado Tibúrcio, que também era pagão, e impressionado com aquilo, se converteu. E se a gente for pesquisar, a gente vai perceber que Tibúrcio e Valeriano são santos, né? São mártires, que daqui a pouco a gente vai ver o que aconteceu para eles serem mártires. Então Santa Cecília, ela ficou maravilhada. Ela ficou assim tão agraciada, se sentiu agraciada realmente, de tamanha graça, né? Que ela recebeu de Jesus, que ela recebeu de Deus, isso das palavras tão fortes, de uma fé convicta, né? do Espírito Santo agindo ali nas palavras dela, de Deus, através dela, ela ser como instrumento de Deus, para alcançar outras pessoas, né? Através do seu testemunho de vida. Então a gente já percebe isso, né? Através de palavras, de conversas ali, ela conseguia ser instrumento de Deus, para Deus, através de sua graça, alcançar o coração das pessoas, né? E aí o que acontece? Ela é tão agraciada dessa maneira, que de uma forma tão espontânea, e é uma forma tão espontânea de Deus, né? A obra de Deus, ela soltou assim, espontaneamente, um cântico para Deus, que dizia: Senhor, guardai sem manchas o meu corpo e minha alma, para que não seja confundida. Então, a partir desse momento, ela dá esse cântico de louvor, de pedir, né, a Deus, esse pedido a Deus que ela faz, através desse cântico. E a partir disso, pessoas também começam a ser tocadas profundamente, porque é uma música inspiradora, né, emocionante também, e de uma forma tão natural como Deus age, né? E aí, a partir desse momento, várias pessoas foram sendo tocadas. E por isso que ela é conhecida como, e ela é, né, a padroeira dos músicos, a padroeira das músicas sacras, né? E aí o que acontece? O prefeito de Roma teve conhecimento dessa conversão dos dois irmãos, né, e quis o tesouro dos irmãos porque eles eram ricos, eram nobres. Quando eles se converteram, né, os irmãos se converteram, eles pegaram todos os bens dele e distribuíram para os pobres e necessitados. Aí, meu filho, aí o prefeito de Roma ficou irado. Ficou irado, ele ficou com raiva disso, né? Porque ele queria o dinheiro. E o que acontece? Pegou os dois, Tibúrcio, né, e Valeriano, e pediu para que eles negassem a fé, senão eles iam receber uma pena de morte, senão eles iriam morrer. Só que os dois irmãos, cheios de fé, cheios de poder de Deus, né, cheios do Espírito Santo, cheios de um impacto que eles tiveram um encontro com Cristo através de Santa Cecília, de uma força de um cristianismo nascente, eles não negaram a fé. Não negaram a fé. E foi aí que os dois, né, se tornaram mártires, porque como eles não negaram a sua fé, o prefeito mandou decapitar, né, os dois. E aí, a partir desse momento, eles se tornam
mártires. Ou seja, através de Santa Cecília, Deus alcançou mais duas pessoas. E a gente vai ver daqui a pouco outra pessoa também, que se converteu num momento assim meio que inusitado, mas a gente vai ver daqui a pouco. Essas duas pessoas se converteram. Olha só como é impressionante a gente ter esse testemunho dentro do nosso coração. Uma vivência, uma experiência verdadeira que Deus vai utilizar de nós para outras pessoas também serem convertidas. Então Santa Cecília foi chamada pelos conselheiros romanos depois de tudo isso, para poder falar, revelar onde estavam as riquezas, todos os bens materiais dos irmãos que tinham se convertido e foram mortos, por causa que não negaram a sua fé. Então o que acontece? Cecília diz o que realmente já tinha dito, já tinha acontecido, que os bens dos irmãos tinham sido distribuídos para os pobres. E aí o prefeito ficou mais uma vez furioso, ficou com raiva de tudo aquilo ali. E aí ele ali com a raiva no coração pediu que Cecília renunciasse à sua fé e começasse a adorar os deuses romanos, os deuses pagãos. Mas certamente Cecília não estava preocupada se ia receber pena de morte. Cecília não estava preocupada com nada disso. Ela era convicta na fé. E ela não negou a sua fé. Na frente de todo mundo ela não negou. E por isso o prefeito pediu para que torturassem ela. Para que torturassem ela os soldados romanos pudessem torturar elas. Só que acontece. Quando os soldados foram torturar Cecília, ela mais uma vez começou a anunciar Cristo. Começou a dar testemunho, começou a falar aquelas palavras fortes, guiadas por Deus, pelo Espírito Santo. Ela começou a falar. E aí ela começou a dizer qual era a verdadeira religião. E ela começou a dizer as maravilhas de Deus. Ela começou a falar sobre Jesus Cristo. E foi aí que aqueles soldados maravilhados, boquiabertos, com queixo caído mesmo, olhando para todo aquele testemunho, se converteram. Disseram que iriam abandonar os cultos aos deuses pagãos e tudo mais, e iria se voltar para o cristianismo. Olha aí, mais uma vez, através das palavras fortes de Cecília, ali no momento inusitado, no momento que ela estava quase sendo torturada, ela deu testemunho de Cristo e aqueles soldados foram alcançados por Deus e se converteram. E esses inúmeros milagres e conversões, que Deus operou através de Santa Cecília, serviu para que essas pessoas, também como eu falei, fossem alcançadas pela felicidade, pela salvação. E aí então o prefeito, diante de tudo isso que tinha acontecido, pediu para que os soldados, os algozes romanos, pegassem Santa Cecília e colocassem ela, prendessem ela num balneário de água quente, de água fervente, que, por um acaso, era no seu próprio castelo. E o que acontece? Qual era o plano ali do prefeito? Era colocar ela ali, e através daquele vapor, ela ia sendo asfixiada, Eita, que não sabe falar essa palavra. Mas enfim, através daquele vapor, ela não ia conseguir respirar bem e ia acabar morrendo, E fora a água fervente. E o que acontece? Ali aconteceu um milagre. Cecília, de uma forma impressionante, sobrenatural, foi protegida e nada aconteceu com ela. Um fato bem legal de se falar é que Cecília, só ela via o seu anjo da guarda. Desde lá da infância dela, quando ela fez o voto a Deus da sua castidade, tudo mais, ela começou a ver esse anjo. E esse anjo foi acompanhando e protegendo Cecília. Então, provavelmente, foi o anjo que protegeu Cecília. Enfim, e depois de tudo isso, o prefeito foi mais furioso ainda, pediu que os soldados pegassem ela e e acertassem com ela, com o machado, acertassem o pescoço dela, para
decapitar, enfim, para matar ela. E assim, naquele tempo, até hoje, né? Só uma cajadada assim, né? Já matava a pessoa. Mas com Cecília aconteceu um pouco diferente. Apesar dessa primeira cajadada, eles deram, pum, né? E aí, nada. Aí eles deram outras. Eles deram 3 machadadas aqui. E Cecília, com os ferimentos e tudo mais, né? Com todos aqueles ferimentos, obviamente. Só que ela não morreu. Ela ainda sobreviveu durante 3 dias. Então Santa Cecília ainda conseguiu sobreviver ali durante 3 dias, conversando com as pessoas, falando de Deus, dando testemunho, dando conselhos, recebendo as pessoas que já vinham, né, ver ela rezar, já estavam acompanhando Cecília, né? Cecília era uma verdadeira discípula de Deus, né? E aí foi assim que ela foi sentindo que o dia, né, a morte estava chegando. A morte estava chegando. E foi aí que ela pediu para o Papa pegar os bens dela e doasse tudo aos pobres. E do castelo onde ela morava, a casa dela, né, se transformasse em uma igreja. E antes da sua morte, em seus últimos momentos de vida ainda, né, neste mundo, ela que durante sua vida aqui desafiou, né, o mundo sem medo, né, numa fé inabalável, ela desafiou o mundo, né? E durante esses últimos momentos dela aqui, sentindo que sua missão já estava sendo cumprida, ela ainda conseguiu cantar, ela ainda conseguiu louvar as maravilhas de Deus. Por isso, mais uma vez, afirmando, né? Por isso que ela é considerada a padroeira dos músicos e da música sacra. Depois disso, né, ela frágil já, debilitada, só que forte dentro dela, bem forte, né? Uma fé convicta, ela entregou o seu espírito, né, ao Pai Celestial, a Deus, ela se entregou. E após sua morte, né, após seu falecimento, ela foi sepultada pelos cristãos nas catacumbas de São Calixto. E desde então ali é, ela passou a ser venerada, né, como mártir. Vamos falar um pouco sobre a descoberta do túmulo de Santa Cecília, né? Porque após colocarem ela lá, né, nas catacumbas de São Calixto, ficou um pouco perdido, desaparecido por muitos e muitos séculos. Só com o Papa Pascoal I que Cecília apareceu para ele. E foi a partir disso, né, desse fato, que o túmulo dela foi encontrado. E lá estava, né, perto do caixão, as relíquias da santa. E o mais impressionante, assim, o corpo dela estava intacto. O corpo dela estava na mesma posição que foi enterrada. E ao lado dela também foi encontrado os corpos de Valeriano e de Tibúrcio. E aí no ano de 1599, o túmulo de Santa Cecília foi aberto novamente e foi encontrado o corpo mais uma vez na mesma posição que estava quando o Papa Pascoal I encontrou, né? Então olha só que assim, que impressionante e que forte, né? Que forte. Sua festa é celebrada no dia 22 de novembro, está chegando. Dia 22 de novembro, dia dos músicos e da música. Então olha só que grande testemunho Santa Cecília nos deixa. Um testemunho de fé, um testemunho de convicção, né? Porque esse testemunho dela foi um instrumento para causar a conversão de outras pessoas. E interessante é que naquele período era crime, né, você ser cristão. E hoje não é crime, mas hoje existe muita perseguição. Muitas coisas são contrárias daquilo que ele na cruz nos ensinou. Então não está muito diferente. Tá assim, né? Mas não está muito longe. Então ela está nos ensinando, né? Essa história de hoje nos ensina isso, a convicção, que apesar de tudo que acontecer, a gente continuar convicto na nossa fé, na evangelização, sem temer, sem ter medo, mas ir como ela e convicta, né?
e firme na fé, e firme no seu testemunho, e firme em anunciar. E também ela, a padroeira dos músicos, deixa um recado para os músicos, vamos dizer assim, através dessa história, através da vida dela. Né? Que a música ela é um instrumento muito grande de evangelização e que deve ser usado de forma correta, não para crescimento pessoal, para crescimento do seu próprio nome, mas para o crescimento de Cristo, para a igreja, para o cristianismo, para que Jesus seja conhecido através da música, seja louvado, ajude na oração, ajude no louvor. Mas não significa que a música cristã serve para você, vamos dizer assim, ser famoso, ter nome, mas para levar Deus às pessoas. E foi isso que Cecília nos ensinou, através de algo espontâneo, ou seja, a música ela é criada através de uma inspiração, não é você pegar uma linha de raciocínio, né? E aí você criar a música, vou escrever. Não, é uma inspiração de Deus, é algo do Espírito Santo, é algo que em oração Deus vai colocando. Essa é a música. Essa é a música que realmente alcança as pessoas, né? Então foi isso que Santa Cecília, nos ensinou. E agora, a gente junto aqui para acabar, para fechar isso, nós vamos pedir a intercessão através de uma pequena oração de Santa Cecília. A gente pedir uma fé convicta. Você que é músico, pedir caminhos corretos dentro do teu ministério que Jesus te deu, né? E para a gente crescer junto numa fé mais forte. Numa fé inabalável e uma evangelização também. Será apenas um instrumento, porque o resto Deus faz. Vamos rezar com a gente? Ó Virgem Marte Santa Cecília, pela fé viva que vos animou desde a infância, tornando-vos tão agradável a Deus e ao próximo, merecendo a coroa do martírio, convertendo pagãos ao cristianismo. Alcançai-nos a graça de progredir cada vez mais na fé e professá-la através do seu testemunho das boas obras, especialmente servindo aos irmãos necessitados. Alcançai-nos também a graça de sempre louvar a Deus com canções espirituais. Gloriosa Santa Cecília, que os vossos exemplos de fé e virtude sejam para todos nós um brado de alerta, para que estejamos sempre atentos à vontade de Deus, na prosperidade como nas provações, no caminho do céu e da salvação eterna. Santa Cecília, padroeira dos músicos e artistas, rogai por nós. Muito obrigado a você, né, que chegou até aqui com a gente nessa conversa, nessa formação, nesse conhecimento, nesse bate-papo, né? Tão valioso que é a vida dos santos pra gente. Então, muito obrigado você que está chegando agora. Te convido aí a se inscrever no canal. Aqui tem diversos outros programas muito massa que saem todos os dias. Então confere, que é muito bom para o crescimento da fé. Bem, e aqui eu vou ficando por aqui. Deixa nos comentários o que você achou. Se você não ativou as notificações, ativa, se inscreve no canal, beleza? E tamo junto. Me chamo Luan Paiva e este é o programa Vida dos Santos, aqui no canal Devotos de Carla Cutts, Brasil.